Olá, bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a sua família aí? Eu espero que sim, viu? Meus amigos, nós vamos dar continuidade então hoje ao nosso capítulo 15, que é inteligência na prática, né? Que faz aquele paralelo, sabe, sobre inteligência e sabedoria, né? E eu vou convidar você, então, a abrir o seu livro ali na página 52 e 53 do seu livro de ensino religioso, tá? Lembrando que é lá no finalzinho, quase o último capítulo, né? Essa é a realidade. Nós estamos falando sobre a vida de Salomão, né? Mas antes nós podemos ver ali um pouquinho sobre a história de algumas pessoas mais contemporâneas, né? Mais atuais, que foram pessoas ali de destaque, que tiveram um QI bem elevado, né? E essas pessoas, né? As suas contribuições, aí vamos dizer, para a nossa sociedade. E ao lembrar que a Bíblia ela faz uma comparação entre inteligência e sabedoria, mas que a sabedoria ela provém da palavra de Deus. E Salomão, né, ele teve ali, né, o grande privilégio de dar continuidade ali a um dos projetos do seu pai, Davi, né? Salomão ele pediu, em vez de força, dinheiro, prestígio, muitos anos de vida, né? Podia ter pedido qualquer coisa ali para Deus, mas sabe o que Salomão pediu? Ele pediu sabedoria para Deus. E Deus deu sabedoria para ele. Olha só, certo dia, né, Davi estava mostrando para Salomão como é que seria o templo que ele desejava construir para Deus. Mas falou assim: talvez meu filho não esteja aqui para construí-lo, mas você dê continuidade. E realmente, Deus depois surgiu para Davi, né? O Senhor apareceu para Davi e disse para Davi: Davi, o teu filho é quem vai dar continuidade aí a este plano e vai executar ali a obra da construção do templo, ok? E aí, meus amigos, nós vamos ver agora como foi essa construção, como que foi, né, essa obra-prima aí, né, vamos dizer, da antiguidade, das construções, da engenharia. E eu vou trazer algumas curiosidades também para que você possa compreender. Olha, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 6, tá? Ali diz, né, Salomão constrói o templo, né? 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, né, que é o segundo mês, Salomão começou a construir o templo. Vamos dizer assim, eu acho que lá por fevereiro, né? Ele começou a construir o templo, né? E Salomão, ele teve todo o cuidado, né, por lembrar que ele estava lidando com algo que era santo, né, que era para a honra e glória de Deus. Existia ali a tenda, né, do santuário feito, vamos dizer assim, aquele mesmo utilizado pelo pessoal do povo de Israel quando estava saindo do Egito, naquelas tendas, né? E agora ele estava para construir ali um templo de pedra. E olha só, Salomão, ao construir, ele exigiu ali, falou, né, preparou o pessoal que ia participar da construção do templo e disse o seguinte: olha, não quero que tenha algum barulho aqui, não pode ter barulho. Vocês vão cortar as tábuas, vocês vão cortar as pedras, vocês vão cortar tudo bem longe daqui, tá? Num lugarzinho específico lá que Deus vai preparar para vocês. Vocês vão cortar, vão produzir e chegando aqui vocês só vão montar as coisas, né? Então pensa, né? Quando o povo começou a construir lá em 1 Reis 5, ó, tá? E 6. Ó, Salomão prepara a construção do templo. 5 e 6 ele fala, né, sobre isso. Tudo com mais absoluto silêncio, reverência ali, né, diante das coisas de Deus. E olha só, lá no quadro Cultura Bíblica, aí se você tem no seu livro, ele fala, olha, que Salomão entrou para a história ao construir em Jerusalém o famoso templo com o qual Davi, seu pai, tanto sonhara. Um detalhe que chama a atenção é o fato de que, enquanto os operários trabalhavam, não se ouvia praticamente nenhum barulho, porque as peças usadas ali haviam sido previamente cortadas e preparadas bem longe do local da construção. Como eu havia mencionado para vocês aqui, né? O templo era dividido em duas partes principais. O lugar santo, tá? Que era essa entrada aqui, ó, onde aparece ter um sacerdote aqui, e o lugar santíssimo, que ficava aqui no fundão, ó. Tá? Essa aqui era a porta de entrada da tenda, né? Do santuário ali. E aí o seguinte, o lugar santo e santíssimo. Apenas para você imaginar a beleza e o valor desse edifício,
Pense no seguinte, todo o seu interior era coberto de ouro. Olha só, dá para a gente ver aqui, né, como é que é. No lugar santíssimo, Salomão colocou 2 querubins feitos de madeira e também revestidos desse metal, né, de ouro. Ambos mediam 5 metros de altura e suas asas abertas tinham o mesmo tamanho. Meu Deus do céu, gente, olha o tamanho. 5 metros de altura. 2 querubins ali feitos de madeira, né, e eram madeiras de acácia, que era uma madeira bem rejeitada pelas pessoas na época, né? Mas era a madeira mais dura, mais difícil vamos dizer assim, de um marceneiro lidar. Mas aquilo que muitas vezes é rejeitado pelo homem, para Deus é muito bem utilizado. Então, queridos, olha só, neste tempo foi que o povo vinha orar, o povo vinha pedir ali para o sacerdote a intercessão pelos seus pecados. Lembrando que o povo chegava ali diante dos muros do templo, né, entrava até mesmo ao pátio do templo e pedia, né, para que o sacrifício fosse feito no seu lugar. Tudo isso remetendo ao quê? A um sacrifício que lá na frente, no futuro, aconteceria, que seria o sacrifício de Jesus. Isso mesmo. Então, aí o sacerdote, ele fazia esse papel de buscar ali, de conversar com as pessoas, orar com elas, e entrava dentro da tenda do santuário, intercedia por elas diante de Deus, e quando tinha uma mensagem, ele saía de lá e vinha diante daquela pessoa ou daquelas pessoas e dizia, olha, o Senhor perdoou os seus pecados, mas ele disse que vocês têm que fazer isso, entendeu? Então, assim, o sacerdote ele era um porta-voz, não seria como um profeta, né? Mas aquele que transportava, fazia a intercessão ali entre Deus e o seu povo e o seu povo e Deus. E a gente lembra quem é que faz ali essa intercessão hoje por nós, o nosso Deus? É claro, é Jesus, né? Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso sacerdote, ele também é o nosso sacrifício, porque é através do sacrifício de Cristo Jesus que nós temos ali a cura para os nossos pecados, né? A remissão dos nossos pecados. Então, gente, nós só temos a agradecer. E olha, entender um pouco sobre essa dinâmica do templo, né, e do santuário é entender a dinâmica de Deus, ou vamos dizer assim, a pedagogia de Deus da salvação. Vamos dizer assim, ó, lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus providenciou roupas, porque Adão e Eva viram que estavam nus, né? Providenciou roupas ali para eles, sabe de quem? De um cordeirinho. Então, um animalzinho teve que morrer. Então, ao passar dos anos, Deus ele sempre se manifestou diante do seu povo através do anjo do Senhor. Ele estava presencialmente lá com Adão e Eva no paraíso, né? Ele tinha um encontro com eles diariamente, eles podiam ver Deus face a face. E com o passar dos anos, Deus nunca abandonou seu povo e sempre ia de encontro dele. No povo de Israel fugindo do Egito, ele esteve dentro da tenda do santuário, aquela que era montada e desmontada bem no meio do centro do povo, né? Onde ficavam as barracas ali. E com o passar do tempo, Salomão viu que era necessário construir. Aí diz aqui, né, que depois de ter passado 480 anos depois do povo de Israel ter saído do Egito, desculpa, foi que Salomão foi construir esse templo aqui, feito de pedras ali, né, um templo de material mesmo, não fosse ali de uma tenda, né, feito com tecidos ali e tal. Então, isso mostra, sabe, o apreço que essas pessoas tinham com as coisas de Deus. Davi, Salomão, os sacerdotes, as pessoas que se envolviam ali, né, o povo de Israel. E sabe, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, Salomão ele faz uma oração a Deus muito importante. Ele sabe que talvez aquele templo não fosse permanecer para sempre ali, né? Mas ele faz uma oração lá no capítulo 8, versículo 46, que diz assim, olha, meu Senhor, quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali, naquela terra, eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as orações, ó Senhor. Olha, Salomão estava querendo, vamos dizer assim, interceder pelo povo também diante de Deus, né? Porque depois dele ter construído o templo, né, ter ficado esse espaço maravilhoso, como alguns dizem aí, né? Olha só, a perfeição por dentro, né? Por fora também. Aí, Salomão ele vai fazer a consagração desse templo a Deus, né?
e dedicar esse tempo a Deus. E aí, quando ele faz esse trabalho, ele faz essa oração e ele diz assim: olha, se o teu povo pecar, se ele errar, mas se eles se arrependerem, Senhor, perdoa eles, dê uma nova chance a eles. E assim como Jesus, ele faz conosco diariamente, sempre quer nos dar uma nova chance. Mas é claro, não é por isso que nós devemos continuar pecando e errando, né? O objetivo é que a gente possa constantemente estar mudando e melhorando. Então, queridos, que nós possamos aprender bastante com essa lição do templo, com essa, vamos dizer assim, com esse exemplo aí da dedicação aí de Salomão, um homem que pediu sabedoria e foi muito bem usado por Deus aí a sua época. Depois nós vamos entrar numa história muito bacana aqui, que Salomão teve ali em uma certa situação constrangedora ali para duas mulheres, mas nós vamos ver assim, poxa, nunca imaginei isso, mas ele foi muito, muito sábio para isso, ok? Feche seus olhos e ore junto comigo. Querido Deus e bondoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, mais uma vez pelo teu cuidado, teu amor por cada um de nós. E venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os nossos alunos aqui dos sextos anos, tanto o sexto ano A quanto o sexto ano B. Que o Senhor proteja cada um deles, os seus familiares, que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, que eles não venham pegar essa tal de Covid e ajude, ó Pai, que eles consigam fechar com chave de ouro este ano de 2020. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso aí então, galera. Que Deus abençoe vocês aí e a gente se encontra aí na nossa próxima aula, beleza? Grande abraço aí.